Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo ao programa Papo Certo de hoje, comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é o Dia do Poeta e o Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo. Parabéns aos profissionais dessa área. Olá, sejam bem-vindos. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar um tema da área da saúde. Estamos no Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. E hoje vamos conversar com Iracema Gabardo, psicóloga voluntária na Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas. Boa noite, Iracema. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa Papo Certo. Boa noite, um prazer também estar aqui. E você já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, 51 3029 8080, que a Iracema vai responder tudo aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco aqui pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrá-los que estamos também ao vivo pelo YouTube e Facebook. Iracema, para iniciar a nossa conversa, o que é e o que faz a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas? Então, a Liga, ela é uma ONG e estamos em Canoas para atender justamente as pessoas que são acometidas com câncer, né? Estamos situados em cima da área da oncologia mesmo, ali do Hospital Nossa Senhora das Graças, e atendemos os pacientes que estão aí, né, que estão sendo tratados e que descobriram o câncer, receberam o diagnóstico, enfim, né, do câncer. E Iracema, como que funciona um atendimento? Eles são apenas para as mulheres que foram diagnosticadas com câncer ou também para os familiares? Então, nós temos o atendimento mais voltado para os pacientes, mas a gente também tem atualmente mais trabalhos voltados para os familiares, que são aqueles grupos de convivência que nós fazemos periodicamente lá na Liga. Temos um auditório onde a gente pode fazer, então, receber os familiares para fazer, enfim, tirarem dúvidas, para fazer trabalhos artesanais, para fazer qualquer tipo de atividade que faça com que eles também interajam com a gente e possam tirar dúvidas que eles possam ter. Porque eu sempre digo assim, quando o paciente está doente, ele não é só ele que está doente, é a família toda que adoece junto. Então, esse trabalho ele acaba não se estendendo apenas para o paciente, tem que ser estendido também para os familiares. Concordo plenamente contigo, até porque é um momento que vai precisar muito, né, da força dos familiares, então todos unidos, entendendo como de melhor maneira pode ajudar o paciente, é melhor para todos. Sem dúvida, sem dúvida. E como chegam essas pacientes? Elas são encaminhadas ou elas mesmo que procuram? As duas formas. Muitos pacientes são encaminhados pelos médicos da oncologia e muitos pacientes também nos procuram diretamente lá. Então, atualmente tem uma lista de espera bem importante porque o tratamento não se dá apenas num atendimento, né? Então, ele se estende ao longo de todo o tratamento oncológico e isso demanda algum tempo,
né? Então, eu mesmo durante a pandemia, eu cheguei a atender pacientes virtualmente, e eu cheguei a atender 32 pessoas por semana, para vocês terem uma ideia. Nossa, um número muito expressivo. 32 pessoas por semana eu cheguei a atender virtualmente. Eu conheci pacientes recentemente, que eu atendi somente durante, algumas eu nem cheguei a conhecer. Eu só atendi durante a pandemia virtualmente e só recentemente que eu consegui encontrá-las pessoalmente. Mas que feliz essa condição, né? Essa possibilidade de atendimento remoto. Porque na época da pandemia a pessoa continuou com a sua doença ali, lutando contra aquilo, e felizmente teve essa condição de um atendimento mesmo que remoto. Isso, e mesmo em grupos, eu tenho alguns grupos que eu mantenho até hoje. Algumas vezes elas têm dificuldade para ir até a liga, então eu atendo elas virtualmente e em grupo. O WhatsApp hoje nos proporciona essa possibilidade também, né? Então, eu faço esses atendimentos tanto no presencial quanto no atendimento virtual. Às vezes, pela dificuldade que elas têm de locomoção, eles, na verdade, né? Tanto homens quanto mulheres. Faço, então, dependendo da situação delas, eu faço virtualmente. Essa era uma das perguntas que eu ia deixar para o final, mas vou aproveitar para fazer agora, já que tu falaste, né? O atendimento, então, são para os homens e também para as mulheres? Sim, embora a Liga se chama Liga Feminina de Combate ao Câncer, ainda assim, ela não atende apenas mulheres, ela atende também homens. Eu mesma tenho 2 homens que eu atendo, né? Então, é um conjunto, quer dizer, hoje qualquer pessoa pode estar precisando de um atendimento, né? Tanto homem quanto mulher, e nós lá estamos abertos para atender todo mundo. E esse serviço é um serviço voluntário? É um serviço totalmente voluntário. Isso é importante, porque muitas pessoas não têm a condição, não é, de procurar esse serviço particular. Então... Sim, na Liga nós temos não só atendimento psicológico, nós temos fisioterapeuta, nós temos nutrição. A nutrição acaba se tornando bastante importante também, porque durante a quimioterapia, os pacientes acabam tendo um pouco de dificuldade com a alimentação. Então, nós temos isso, nós temos também o banco de perucas, que a gente oferece a alternativa de usar peruca, temos lenços, temos o brechó hoje itinerante também, que vamos até os locais, até a comunidade, enfim, justamente porque tudo tem que ser transformado em dinheiro, né, para a gente poder ajudar, auxiliar de fato esses pacientes. Com farmácia também, a gente dá um vale farmácia para que eles possam complementar, então, a medicação que porventura eles precisam. E também a cesta básica, né, cesta básica também. É um trabalho muito amplo mesmo, né? Assim, muito amplo. Bastante. Hoje falamos muito sobre a importância da prevenção. Como prevenir o câncer? Então, essa é uma pergunta bastante difícil para responder, né? Porque se houvesse apenas um manual, digamos assim, né, de como seguir para não ter o câncer, seria até relativamente fácil. Mas o que se fala hoje é que temos que cuidar da alimentação, né, tirar o açúcar, o excesso de açúcar, o tabagismo, o excesso de peso. Então, são fatores que podem desencadear o câncer. Mas temos também, em alguns percentuais também, de pessoas que podem ter o câncer porque outras pessoas da família tiveram. Mas isso hoje não se afirma mais, que somente pessoas que têm câncer, algum familiar com câncer, que possa vir a ter câncer também. Hoje já não se fala mais isso. Se fala que todos nós estamos hoje com a possibilidade de ter câncer, infelizmente, e independe da idade. E, Iracema, quanto tempo em média envolve o tratamento do câncer desde o diagnóstico? Então, eu costumo dizer assim, pela experiência que eu tenho, eu estou na Liga desde 2017, e o que eu costumo dizer assim, que normalmente vai de 9 meses a 1 ano, porque envolve a cirurgia, envolve normalmente 2 pacotes de quimioterapia, se fala muito na quimioterapia vermelha, na quimioterapia branca, então tem a perda dos cabelos, né, e tudo que envolve o tratamento quimioterápico. Depois disso ainda tem a radioterapia, que quando chega lá eu digo o que mais difícil é na radioterapia é ter que se deslocar todos os dias para fazer a rádio. Então acaba sendo um pacote que envolve em torno de 9 meses a 1 ano. Também tem opções, né, claro, dependendo de cada caso, de rádio ou medicamentos... Sim, depois diariamente, né? Isso. Algo assim.
Depois que termina esse pacote, é que entra esse outro pacote, então, né, da quimioterapia oral. Oral, isso. E aí se estende normalmente por 5 anos ou até mais, em alguns casos, né? Então, até porque os médicos costumam dizer que o paciente é dado como curado ao final de 5 anos. Mas ainda assim, todo esse período são feitos acompanhamentos para chegar no final e dizer que talvez sim, talvez não, tenha que continuar mesmo tomar por mais tempo a medicação, né? Muito bem. E quais são os tipos mais comuns, se é que podemos chamar de comum, de câncer de mama? Então, quando a gente fala assim em câncer, a gente pode dizer que tem mais de 100 tipos de câncer. 100 tipos. 100 tipos, mas quando a gente se refere ao tipo de câncer de mama, então fica mais restrito a 2 tipos, 3, 4 tipos no máximo. Tem o in situ, que ele fica mais localizado no ducto da mama, e tem o outro que é o invasivo, né? E ainda assim o invasivo ele pode ser o triplo negativo, ou um outro tipo que ele é mais raro e ele é mais difícil de acontecer, que ele é o inflamatório. Mas o triplo negativo é que acaba sendo um pouco mais assustador, vamos dizer assim, né, quando o paciente tem esse tipo, porque ele se torna mais difícil de ser tratado. Mas todos eles são difíceis de qualquer maneira, né, porque todos eles envolvem esse pacote que eu falei do tratamento. Sim. E quais são os principais sintomas? Claro que pode variar conforme o tipo de câncer de mama, né, Iracema? Então, sintomas é muito variado, né? Não dá para dizer assim que o tipo X vai dar um tipo de sintoma, o tipo Y pode dar outro sintoma. Até porque, às vezes, ele é identificado sem que a pessoa tenha qualquer sintoma. Exatamente. E essa é a ideia, né? Quando a gente fala de prevenção, a ideia é que se possa diagnosticar o câncer antes de qualquer sintoma. Então, às vezes a pessoa identifica pelo toque, porque sentiu um nódulo, às vezes a pessoa... Eu tenho uma paciente que descobriu o câncer porque ela teve Covid e fez um exame do pulmão e identificou, então, uma mancha na mama que o médico sugeriu que ela investigasse e estava com câncer na mama. Uma outra paciente identificou o câncer fazendo a bariátrica. Não que tenha sido a bariátrica que provocou o câncer, não é isso, mas o fato de ter emagrecido fez com que o nódulo que ela tinha na mama aparecesse, ficasse mais saliente, então, e ela, então, pôde tratar o câncer. Então, o sintoma em si, o que eu costumo dizer é assim, o mesmo tipo de câncer em organismos diferentes, ele reage também de forma diferente. Aí entra toda a questão psicológica, a questão da alimentação, a questão do estresse e por aí vai, né? Então, em termos de sintomas, vai muito da pessoa, de como a pessoa encara, como a pessoa enfrenta o diagnóstico mesmo do câncer, né? Uhum. Iracema, tu já falasse para nós um pouquinho, mas vamos dar uma reforçada. Quais as prováveis ou possíveis causas do câncer de mama? Algo difícil de se dizer. Antigamente até se comentava assim, porque se usar sutiã muito apertado, se dormir de sutiã, se até dormir desodorante, de desodorante, enfim, né? Essas coisas que diziam. Então, não existe uma causa específica. Hoje se fala assim que pessoas que tiveram câncer na família pode ter uma possibilidade maior de vir a ter câncer. Então, hoje se faz o teste genético para identificar se a pessoa tem as mutações, né, do câncer. Pode ter a mutação para câncer de mama, pode ter a mutação para câncer de ovários. Eu tenho uma paciente, que são 2 irmãs, na verdade, uma tem câncer e a outra também teve câncer e ela tirou as 2 mamas e ela tirou recentemente o útero e também os ovários. Porque o câncer é uma mutação célula. É uma mutação da célula, é ali que acontece. É por isso que, quando a gente fala assim de câncer, até falávamos antes também, o cisto, propriamente dito, ele é liso, ele não é pontiagudo, digamos assim. Por isso que ao toque, às vezes o médico identifica ou pelo menos fica com um ponto de interrogação, porque quando ele é cisto benigno, ele é redondinho, ele é liso, ele não tem pontas nenhuma. E o câncer, então, quando é um tumor já com uma ideia de que possa ser maligno,
ele tem um formato mais de caranguejo, digamos assim, que ele tem pontas, né? E essas pontas é que dão a identificação para o médico que pode ser alguma coisa. Né? Então, é por aí. Assim. E dentro dos sintomas que tu tinha passado dentro do teu consultório, alguma paciente relatou que descobriu câncer de mama através de dor, que tenha sentido dor, ou foi através do toque? Sim. Então, chega a doer? Sim, porque quando dói é porque já está bastante avançado, né? Então, às vezes tem a mama, a própria pele da mama, ela fica com uma aparência de casca de laranja, assim. Né? Então, a nossa pele tem uma característica, mas quando ela modifica, a gente precisa dar uma atenção. Não só a pele, que tem esse aspecto de casca de laranja, mas também o mamilo. Às vezes pode estar saindo líquido do mamilo, sem que tenha qualquer possibilidade de estar na amamentação, por exemplo, né? Então, sai um líquido ali do nada e isso tem que ser investigado. Pode acontecer também do mamilo virar para dentro, né? Então, a gente vê mamas assim que o bico está voltado para dentro. E aí, o que se faz também? Tem que ir em busca. Não acontece essas mudanças do nada. Ou manchas que modificam, né? Que um dia está de uma cor, de repente é de outra cor, que está lisinho, de repente já não é mais liso, ou que escama. Então, essas coisas que, às vezes, as pessoas não dão atenção e ficam passando um cremezinho qualquer para aliviar aquele sintoma que está sentindo ali, ou por ardência, ou porque está doendo, ou porque está escamando. E quando vê, já está bastante grande, quem sabe até alastrando, né? É isso aí. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje a psicóloga voluntária na Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas, Iracema Gabardo, que está falando sobre o Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama. Iracema, os homens também podem desenvolver o câncer de mama? Também, por incrível que pareça. E embora seja um percentual pequeno, apenas 1% dos homens podem desenvolver câncer, então também merece atenção. Falávamos antes do programa sobre essa curiosidade minha mesmo, né? Porque a prevenção, no caso do homem, talvez seja mais difícil, porque dificilmente o homem vai fazer os exames, né? O autoexame, mas sim, se o homem sente alguma dor ou tem alguma modificação, ele também pode e deve procurar no médico, não é? E falávamos também que a mama não é apenas onde está o mamilo do homem, ele vem desde as axilas, toda a área do peito, então para os homens também muita atenção, porque 1% pode desenvolver câncer de mama também, então não é só um problema das mulheres, não? Isso, exatamente isso. E é bem como tu falaste, né? O câncer, no dia da cirurgia, por exemplo, da mama, acaba se estendendo ao longo da axila mesmo, né? Então, os linfonodos também precisam ser retirados, porque é onde primeiro acontece a saída, digamos assim, né? Os linfonodos podem estar inflamados, podem estar com algum sinal já de células malignas ali também. E agora eu quero pedir a sua atenção aí de casa, porque chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores que enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos lá então, Iracema. Quem usa prótese de silicone tem maior propensão de desenvolver a doença? Pergunta a Luísa Almeida de Gravataí.
Não. Olha, essa resposta vai deixar muito mais pessoas descansadas, então. Não, porque isso é um mito. Se falava antigamente que dependendo do tipo de silicone que era usado, poderia despertar, mas não. Hoje se sabe que não. O que se fala muito, o que a gente costuma dizer é que, às vezes, o fato de mexer na mama dá até a possibilidade de identificar mais cedo alguma possibilidade de estar com câncer. Porque quando se faz uma cirurgia por redução de mamas, por exemplo, todo o material que é retirado, ele vai para análise. Então, se existe ali algum sinal, alguma possibilidade de ter câncer, ele já é identificado ali. Então, não é o silicone que vai fazer com que a pessoa tenha câncer, não. Acaba sendo até uma prevenção, digamos então, né? Nesse sentido que eu falei, sim. Sim. Isso não quer dizer que não está, que possa estar livre do câncer, né? Porque sim, a pessoa pode desenvolver câncer tendo a prótese e também não tendo a prótese, quer dizer, não tem nenhuma relação assim. Certo, muito obrigada. E quem procurar ou perceber alguma alteração mamária? Quem procurar? Quem procurar? Bom, a mulher deve procurar o ginecologista primeiro, né? As mulheres, por exemplo, do SUS, elas vão primeiro num clínico geral, que vai relatar, então, o problema e, às vezes, pode conseguir até direto com o ginecologista, o especialista. O ginecologista ou o médico mesmo, clínico geral, ele encaminha, então, para a mastologista. E a mastologista, então, é que faz todo esse trabalho de cirurgia, se tiver que fazer a cirurgia, explica sobre os passos que vão acontecer dali para frente. Seguindo aqui com mais perguntas que nos enviaram aqui para o nosso WhatsApp, quem pergunta é o Carlos Alberto da Silva, o final do telefone dele é 2948, e ele colocou: boa noite, existe exames de mama para homens? Onde eu posso fazer? Da mesma forma que para a mulher, né? Então, o homem também precisa ir ao médico, consultar os seus médicos, enfim, né? Seja qual for a especialidade, né? Quando se relata uma situação, o médico vai encaminhar para o especialista certo, né? Então, sempre é válido falar sobre o que sente. Eu sempre digo assim, deixa o médico dizer que não é nada, né? Uhum. Não sai na frente ouvindo os amigos ou familiar ou a gente mesmo, né? Às vezes, não é nada, isso vai passar. Eu digo sempre, vai ao médico e deixa o médico dizer que não é nada. Então, fica tranquilo, né? Mas essa é uma pergunta minha. O homem faz mamografia como a mulher? Faz. Não a mamografia propriamente dita, sim, mas tem a ecografia mamária, tem a ecografia mamária, daí nesse caso faz a ecografia mamária. Ah, perfeito, que ótimo. E o atendimento psicológico, agora vamos falar da sua área, ele acontece de que forma? Então, eu tenho pacientes que eu atendo, como eu disse antes, né, de forma presencial, eu atendo individualmente, eu atendo em grupos, eu atendo de forma virtual, então, dependendo sempre da situação. Tem pacientes que chegam para mim porque estão com dificuldade de aceitar o tratamento, tenho pacientes que chegam para mim porque estão muito preocupados porque vão perder os cabelos, e eu tenho uma paciente que ela está muito mais preocupada com perder os cabelos do que propriamente com a doença que ela tinha, né? Então, são situações muito, muito particulares, assim, né? Cada pessoa reage de uma maneira diante do câncer, assim. E esse tratamento psicológico não apenas para o paciente, mas também para os familiares, não é? Eu atendo pacientes só. Pacientes. Mas a Liga atende também os familiares, através desses grupos de convivência, através dessas palestras que a gente faz periodicamente lá também. Todos os meses tem algum atendimento para familiares. Eu entendo como muito importante, porque não apenas o paciente ali, a pessoa que está tratando da doença, mas também toda a família, filhos, marido, enfim, sofrem a consequência dessa doença, porque ela tem uma extensão muito maior que o próprio corpo da pessoa, né? Então, é importante esse cuidado com a família também, né? Continuando aqui, chegaram mais perguntas pelo nosso WhatsApp. O final 6026 trouxe um comentário aqui pra gente. Queria dizer como é importante as mulheres fazerem exames, principalmente a ecografia, para se descobrir algo, poderem tratar logo no início. Queria mandar um beijo para a Liliana de São Leopoldo, que é uma guerreira e venceu o câncer de mama. Muito obrigada, então, por ter enviado aqui pra gente o seu comentário.
E o atendimento é feito durante o tratamento oncológico ou se mantém depois? Quanto tempo é necessário, né, para manter o tratamento psicológico? Então, quando se fala em atendimento psicológico, no meu caso lá, que eu atendo os pacientes oncológicos do SUS, então, o meu trabalho lá, ele se estende principalmente ao longo do tratamento. Porque ao longo do tratamento vão acontecendo várias fases, né? As fases de muita ansiedade. E eu encaro sempre assim, o tratamento do câncer como um luto. E todas as fases que a pessoa passa quando passa por um luto. Que vai desde o primeiro momento da negação, de não aceitar que está com câncer, a fase da raiva, de por que eu estou, né, com isso. Depois vem a fase da barganha, mas quem sabe se eu me tornar uma pessoa melhor, quem sabe se eu fizer uma promessa, quem sabe, e aí eu posso ajudá-las também a identificar a fase em que elas estão. Depois vem uma fase mais depressiva, em que a pessoa se encolhe, se vira para dentro, digamos assim, e é quando ela começa, no senso comum a gente diz que cai a ficha, né? Quando a pessoa se dá conta, ok, estou com câncer, e agora o que eu faço? E aí vem a fase seguinte, que é a fase da aceitação, ou eu enfrento ou eu paro ali mesmo. E aí é que acontece a depressão enquanto doença, né? Então, a pessoa se volta só para o passado, como era feliz lá atrás, né? Ou então olha para frente e diz, ok, estou com câncer, eu não serei a única, nem serei a última, nem sou a primeira, e vou em frente, vou buscar um atendimento então. Seguindo por aqui, então, mais uma perguntinha que chegou. A Caroline Rodrigues, ela disse que é de Sapucaia e ela disse que quer saber como que a Liga se mantém financeiramente, né? Isso. Então, a Liga, na verdade, o prédio onde nós estamos instalados ali, ele foi construído pela Liga. Foi a Liga que trouxe, na verdade, o setor, a área toda da oncologia para Canoas. Então, o prédio foi construído e a clínica, então, a parte toda da oncologia veio para Canoas. Hoje nós estamos ali com um prédio de 2 andares. Então, nós estamos na parte de cima e a parte de baixo toda é da oncologia e uma parte em cima também que são os consultórios. Hoje, nós nos mantemos com doações, com eventos que nós realizamos, com aquilo que eu falei antes de brechó, tudo que possa chegar para nós lá e que nós possamos transformar em dinheiro, a gente faz. Né? Tanto para ajudar as pacientes com medicação, quanto com cestas básicas, e assim, tudo que for necessário. Então, tudo é mantido pela comunidade, pelas voluntárias que se unem e vão em busca de todas as formas, enfim, que possa se reverter em dinheiro. Agora, no final do mês, dia 27, tem a Paeja, por exemplo, lá no Sesgapa, e nesse dia, então, vai acontecer um evento grandioso, assim, um jantar, e toda a renda é revertida para a Liga. Importantíssimas essas ações que a comunidade e a sociedade, né, se conectam para poder beneficiar a Liga, então. Parabéns. Eu quero te agradecer, Iracema, muito, de verdade, por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui no Papo Certo de hoje. Também agradeço por estar aqui e levar um pouco daquilo que a Liga faz, que eu acho que é super importante poder atingir mais pessoas, né? Com certeza. E eu quero agradecer o pessoal de casa pela audiência, lembrando que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos então amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o despachante de trânsito João Aurélio, para falar sobre as precauções na compra de veículos seminovos. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.